A minha mulher, recém-saída da sala de partos, foi forçada a arrastar-se para um autocarro da cidade e a fazer o seu próprio caminho. Vou para casa. Enquanto isso, eu conduzia casualmente o meu Meba, levando toda a minha família para um jantar de celebração. Mal sabia eu que seria a última viagem da minha vida de luxo. Apenas umas horas depois, o meu império desmoronaria e eu seria um homem na bancarrota. E quando a verdadeira identidade da minha mulher, aparentemente comum, foi revelada, a minha família só conseguiu tremer de medo. Que verdade aterradora se escondia por trás daquela mulher? O cheiro antisséptico no hospital era tão forte que me ardia nas narinas. Ou talvez fosse a amargura sem nome que crescia dentro de mim. Sentei-me na beira da cama, com as mãos agarradas à parte inferior do abdômen, onde a incisão da cesariana, com apenas 5 dias, ainda vertia sangue e latejava com uma dor aguda e insistente. Que a cada movimento, à minha volta, outras recém-mamãs eram, gentilmente amparadas pelos maridos, alimentadas com colheradas de sopa quente pelas sogras, o quarto cheio de conversas alegres sobre o futuro dos seus bebés recém-nascidos. Mas eu estava sozinha, com um saco de viagem esfarrapado e o meu pequeno filho a dormir profundamente no seu berço. O Diagon, o meu marido, o homem que um dia pensei ser o meu mundo inteiro, estava encostado ao parapeito da janela. Não olhou para mim uma única vez. Os seus dedos voavam freneticamente pelo ecrã do telemóvel, enquanto murmurava números de algum projeto de que se gabava sempre um negócio de vários milhões de euros. Já estás despachada? És tão lenta, disparou Diago com os olhos ainda colados ao ecrã. O médico assinou os teus papéis de alta há meia hora. Estás aí sentada a tentar fazer sentir quem culpado. Mordi o lábio, tentando suprimir a dor lancinante da minha incisão, e lutei para me levantar. O pesado saco de via já no meu ombro fez-me cambalear. Olhei para ele com os olhos suplicantes. Diago, a incisão ainda me dói tanto. Podes levar o saco por mim? Por favor, tenho de segurar o bebê. O Diogo finalmente levantou a cabeça com a testa franzida em aborrecimento. Como se eu tivesse pedido algo ultrajante, estalou a língua, arrancou-me o saco do ombro e atirou-o para o seu com um puxão. Vou. 6 mulheres são tão mous. A minha avó costumava dizer que tinha um bebê, 1 hora depois estavam a fazer o jantar. Agora queixaste de uma dorzita. Despacha-te. A minha mãe está a ligar. A menção da minha sogra fez o meu coração apertar. A Bárbara, a mulher que dizia sempre aos vizinhos que me amava como uma filha, mas que pelas minhas costas escrutinava cada grão de arroz que eu deixava cair, cada fio de cabelo que eu perdia. O telemóvel do Diago tocou novamente. Ele colocou em altifalante e a voz estridente da Bárbara ecoou pelo silencioso quarto de hospital. Diago, querido, anda daí. Eu e a Sofia estamos à tua. Espera na entrada principal. Vamos àquela marisqueira. Reservei uma mesa no Mar Atlântico Prime para celebrar a chegada do meu neto. Temos de celebrar em grande estilo para fazer inveja a toda a gente. Sente um nó formar-se na minha garganta. Celebrar o neto deles, mas nem uma única palavra de preocupação pela nora que acaba de passar por uma cirurgia de risco para o trazer ao mundo. Falei timidamente, querido, acabei de ter o bebê. O médico disse que preciso de evitar multidões e comida pesada. Um jantar de marisco e carne não é uma boa ideia para mim agora. O Diago virou a cabeça bruscamente, com os olhos afiados como punhais. Quem disse que tu ias? Vais para casa guardar a casa? A Amy, onde diz que tens mal olhado logo depois de dar à luz. Que vais dar azar aos meus negócios. Se vieres canasco, deixo-te na esquina. Podes ir a pé a partir daí. As suas palavras foram como um balde de água gelada despejado sobre mim em pleno inverno. Olhei para o homem com quem tinha partilhado a cama durante 2 anos e, de repente, ele parecia um estranho aterrador. Então, aos olhos dele, eu era apenas uma incubadora. Uma vez terminado o meu trabalho, era descartável, um azar, mas SURT, CURV, para pegar no meu filho, escondendo as lágrimas que ameaçavam verter. O bebê mexeu-se, fazendo pequenos ruídos de sucção à procura de leite. Oh, meu menino querido, pensei, aquele é o teu pai,
e aquela é a tua avó. Dão-te as boas-vindas com uma festa de luxo, mas põe a tua mãe de lado como lixo. Respirei fundo, engolindo a minha amargura. Está bem, se eles iam ser tão cruéis, eu já não precisava de desempenhar o papel da esposa gentil e submissa, o Diago já. Saí a passos largos do quarto, sem sequer olhar para trás, para ver como a sua mulher e o seu filho recém-nascido se estavam a arranjar. Seguiu, cada passo pesado a enviar uma onda de dor pelo meu corpo, mas a agonia física não era nada comparada com a faca que se torcia no meu coração. Lá fora, no corredor, uma corrente de ar fria fez-me tremer. O Diago caminhava à frente, de costas direitas. A imagem de um executivo arrogante em ascensão. Ele não fazia ideia de que a cortina estava prestes a cair sobre a sua pequena peça, e o preço, pela crueldade de hoje, seria muito mais caro do que qualquer jantar que ele já tivesse comido. As portas do elevador fecharam-se, isolando-me do barulho do hospital, mas criando um silêncio sufocante entre nós. O Diago admirava o seu reflexo na parede espelhada, ajustando a gola do seu blazer. Tenho de estar impecável para os sócios mais tarde, murmurou ele. Olhei para ele e zombei interiormente. Impecável. Vamos ver o que resta de ti quando esse verniz brilhante for arrancado para além da tua própria fraqueza. Patética, uma brisa fresca de outono atingiu-me quando saímos do edifício e eu rapidamente apertei o cobertor à volta do meu filho. A primeira coisa que vi foi o Maybach preto reluzente estacionado descaradamente na faixa de recolha VIP. Aquele era o meu carro. Para ser mais preciso, era um presente de casamento que o meu pai me tinha dado em segredo, mas o Diago tinha o pedido emprestado com doçura para impressionar os seus parceiros de negócios e gradualmente tinha reclamado, como sou, um troféu para exibir ao mundo. Ele caminho em direção a ele com um ar convencido. Tirou um lenço e limpou uma partícula de pó imaginária do capô, tratando o carro com mais cuidado do que alguma vez demonstrou. Pela sua mulher e filho, pensei que ele nos abriria a porta para sairmos do vento, mas não. Ficou a bloquear a porta, meteu a mão no bolso e tirou uma nota de 20 euros amarrotada. Ele enfiou-me os dois. 0 euro na mão, olhando para mim como se eu fosse uma pedinte. Toma, a sua voz era fria, desprovida de emoção. A paragem do autocarro é logo ali do outro lado da rua. O bilhete custa só segundo, por isso ainda te sobra para uma garrafa de água. Apanha o 728. Passa mesmo ao pé do nosso bairro. Olhei para a nota verde na minha mão, depois para o carro de luxo de €500 mil Sal. Seu lado, a comparação era excruciante. A sua mulher, 5 dias após uma cesariana, com a ferida ainda fresca, estava a ser enviada para um autocarro público apinhado enquanto ele se ia embora. Sozinho numa berlina de superluxo. O que é que disseste? A minha voz tremeu, não de frio, mas de pura raiva. Queres que eu leve o nosso filho de 5 dias num autocarro? Sequer humano. Este carro é enorme. Por que não podemos ir nele? O Diago desdenhou com uma expressão de nojo no rosto. Tu não percebes nada. Tenho de ir buscar a mãe e a Sofia e depois vou encontrar-me com os meus sócios para a assinatura do contrato. Olha para ti. Cheiras a leite azedo. O teu cabelo está um caos. As tuas roupas são folclóricas. Se te sentares nos meus estofos de pele italiana importada, o cheiro nunca mais sai. E se o beber bolsar, sabes quanto custa limpar o interior, a tua pele italiana? Soltei uma gargalhada aguda e amarga. Diago, já te esqueceste em nome de quem está o título de propriedade deste carro? O seu rosto escureceu. Ele odiava que lhe lembrassem do dinheiro da minha família. Apontou-me um dedo à testa, sibilou por entre os dentes errados. Não te atrevas a vir com essas tretas de menina rica para cima de mim. Casaste com a família Soares, por isso o que é teu é nosso. Agora sou quem ganha o dinheiro para sustentar esta família e sou quem toma as decisões. Se sabes o que é bom para ti, pega no dinheiro e vai. Não me irrites ou nem os 20 levas. Com isso, ele virou as costas, abriu a porta do lado do condutor e escovou cuidadosamente o assento antes de se sentar, como se tivesse medo da contaminação do ar do hospital. Eu fiquei ali paralisada, a olhar para o homem que um dia amara. Por que sacrificar a minha juventude e abandonar uma vida de luxo para seguir o apelo do amor?
Era isto que o nosso amor valia. Uma nota de 20 euros amarrotada. Uma buzina de carro soou atrás de mim. Os transeuntes começaram a apontar e a olhar para a mulher, que segurava um bebê, a chorar ao frio, ao lado do homem presunçoso no carro de luxo. Mas o Diago não se importava. O seu ego era maior que o céu, mas a sua dignidade era menor que um grão de pó. Apertei a nota na minha mão com tanta força que as unhas se cravavam na minha palma. A picada foi uma distração bem-vinda. Está bem? Tens medo que eu suje o teu carro, não é? Tens medo que o cheiro do meu bebê te envergonhe, certo? Vou lembrar-me deste dia, deste lugar e dessa desculpa patética de ego que construíste. Vou lá, var tudo de volta, até o último cêntimo. Eu vou, disse eu, com a voz rouca e áspera. Virei-me, afastei-me, sem olhar para trás, mas sabia que a melhor parte do espetáculo ainda estava para começar. Ao longe, um táxi parou e duas figuras familiares em trajes vistosos e berrantes saíram. Oh, meu Deus, meu menino de ouro, meu filho precioso, olha para este carro, é lindo. A voz penetrante da Bárbara cortou a atmosfera sombria. Ela usava um vestido de veludo vermelho justo, um colar de pérolas falsas do tamanho de berlindes ao pescoço e saltos de plataforma desajeitados, cambaleando. Em direção ao Maybach, a segui-la vinha a Sofia, a irmã do Diago, também num vestido de lantejoulas que brilhava absurdamente à luz do dia, o rosto coberto com maquilhagem suficiente para uma performance de palco. Elas correram para o lado do Diago, uma a acariciar o capô, a outra o espelho lateral, a arrulhar como se tivesse encontrado ouro. Os olhos da Bárbara enlugaram-se no sorriso, enquanto dava uma palmada no ombro do Diago. Esse é o meu filho, um verdadeiro CEO. Este é o tipo de carro que tu mereces. Agora, quem nesta cidade se atreveria a menosprezar a nossa família? O Diago encostou-se ao carro, sorrindo com presunção. A expressão mansa que usara enquanto falava comigo desaparecera, substituída por um ar de superioridade arrogante. Eu estava a uma curta distância, aninhada com o meu filho, debaixo de um grande carvalho para o proteger do vento, a observar a reunião familiar deles com um coração frio como gelo. Eles passaram por mim como se eu fosse invisível, um pedaço de lixo no passeio que não merecia um segundo olhar. A Sofia foi a primeira a ver-me, lançou-me um olhar de lado e torceu o lábio. Não, ainda não apanhaste um autocarro, cunhadinha, com esse ar tão triste? Nenhum táxi pararia para ti. Provavelmente pensam que dás azar. É melhor começares a andar para a paragem. Um pouco de exercício age. Todo o útero a encolher, ela tapou a boca e soltou uma gargalhada. Estridente e cruel, a Bárbara finalmente virou-se para mim. O seu olhar não continha qualquer vestígio de simpatia, apenas frieza e escrute. Enio, ouve, quando chegares a casa, usa a porta das traseiras. Estás a ouvir? Não tragas o teu azar pela porta da frente e certifica-te de que limpas a cozinha assim que chegares. Aquilo tem estado uma confusão desde que estás no hospital. Eu e a Sofia tivemos de comer fora todas as noites. Sabes quanto do dinheiro do Diago é que isso custa? Mulher inútil, só fica deite. Eide o dia todo, depois de parir um filho, olhei para ela, para o seu vestido de veludo vermelho, para a forma como tocava carinhosamente no braço do filho e depois para o seu próprio neto recém-nascido, para quem nem sequer tinha olhado. O sangue nas minhas veias ferveu, mas a minha mente disse-me para ter paciência. Agora não era a altura. Mãe, o bebê é tão pequeno. O autocarro está cheio. Ele pode ficar doente. Tentei, fazendo um último apelo à consciência deles, mas o Diago interrompeu-me. Ele abriu a porta traseira e conduziu a Bárbara para dentro respeitosamente, como se ela fosse uma rainha. Entra. Mãe, ignora. Ela está habituada a sua vida de berço de ouro. Umas viagens de autocarro vão ensiná-la sobre o mundo real. Talvez a motive a trabalhar mais. Vamos com. Eu recebi a notificação. A porta do carro bateu com força. O ronronar silencioso do motor de €500 mil arrancou. O carro começou a mover-se. Então, como que para me gozar, um P. Eu passou por uma poça, salpicando água suja por todas as minhas calças e sapatos de lona velhos.
Pela janela, vislumbrei o sorriso triunfante da Sofia e o aceno satisfeito da Bárbara. A silhueta do carro preto desvaneceu-se no tráfego movimentado da cidade, deixando-me sozinha com o vento, o pó e uma humilhação profunda e esmagadora. Só então as lágrimas finalmente correram pelo M. Meu rosto, quentes contra as minhas bochechas frias. Eu não estava a chorar pelo carro, estava a chorar pelo meu filho e pela minha própria cegueira. Durante 2 anos, tinha deixado para trás a minha vida, privilegiada para perseguir o que eu pensava ser o amor sincero de um homem pobre, mas ambicioso. Mas agora não via ambição, apenas ganância, mesquinhez e crueldade. Limpei as lágrimas com as costas da mão. A minha expressão mudou, a fraqueza submissa desaparecera. A minha paciência tinha atingido o seu limite absoluto. Tirei o meu velho e simples telemóvel da mala, a mão a tremer ênqua. No tom marcava um número familiar, um número que não me atrevera a ligar em 2 anos. Uma voz profunda, autoritária e preocupada atendeu do outro lado. Estou. Quem fala? Respirei fundo. A minha voz embargada, mas firme. Pai, eu estava errada. Por favor, vem buscar o teu neto. Não consigo ficar nesse inferno nem mais um segundo. O autocarro 728 parou com um guincho, exalando uma nuvem de humo negro. As portas abriram-se com um silvo e uma multidão avançou como uma barraca arrebentada. Apertei o meu filho com força contra o peito, usando o meu próprio corpo frágil como escudo, tentando navegar pela floresta de ombros e braços para encontrar um lugar para ficar. O autocarro estava apinhado, o cheiro azedo a suor, gasolina e roupa úmida misturava-se num miasma espesso e nauseante. Aferi. Dada a cesariana, latejava a cada solavanco e tremor do velho veículo. Cerrei os dentes. Um suor frio brotou na minha testa. As minhas pernas tremiam tanto que pensei que ia desmaiar. Andem para dentro. Andem para dentro. Abram espaço. Gritou o motorista. Fui empurrada contra o vidro frio da janela. O meu bebê, o Rodrigo, assustado com o aperto, começou a chorar. Os seus pequenos gritos perderam-se na cacofonia da cidade, mas perfuraram meu coração como uma agulha. Olhe, alguém deu um lugar àquela senhora com o bebê. Uma senhora idosa com cabelos brancos como a neve gritou de perto. Ela vai cair. A mulher levantou-se trêmula e acenou para mim. Tome, minha querida, sente-se no meu lugar. Parece um fantasma de tão pálida. Deus a abençoe. Lágrimas brotaram nos meus olhos enquanto eu baizava a cabeça e lhe agradecia profusamente. Uma completa estranha, sem qualquer laço de sangue, estava disposta a ceder o seu lugar para mim e para o meu filho e o meu marido, o pai do meu filho. Tinha-nos posto na rua no nosso momento mais vulnerável. A ironia era uma pílula amarga de engolir. Uma vez sentada, finalmente permite-me expirar. O autocarro continuou a sua marcha pesada. Cada buraco na estrada a enviar um solavanco nauseante pelo meu corpo. Olhei pela janela para o fluxo interminável de carros, os arranha-céus, as luzes glamorosas desta cidade. Nada disso alguma vez pareceu pertencer-me desde o dia em que casei com a família do Diago. De repente, o meu telemóvel vibrou. Era uma notificação de direto no Instagram da Sofia. A legenda, a pingar sarcasmo, atingiu-me como um soco. A levar a minha mãe fantástica e o meu irmão CEO para um jantar de celebração do novo herdeiro. Vida boa, família em primeiro lugar, como se estivesse possuída. Toquei para ver. No pequeno ecrã, o interior opulento da marisqueira apareceu com um grande detalhe. A mesa estava carregada com o tesouro do nosso mar. Uma travessa de carabineiros gigantes, vermelhos como brasas, percebes galegos, o luxo supremo que poucos podiam pagar, e lagostins ainda a fumegar. O vapor subia da mesa, uma imagem de calor e conforto, um contraste gritante com o autocarro frio e barulhento. Nesse momento, a Bárbara levantou-se de rompante, batendo com o talher no copo de cristal para chamar a atenção de todo o restaurante. O seu rosto estava corado pelo vinho enquanto gritava, para que todos pudessem ouvir: um brinde ao meu filho, o verdadeiro patrão desta cidade, e ao meu neto, como uma vontade pessoal. A família Soares está no outro nível agora.
O Diago sentava-se ao seu lado a rodar um copo de vinho tinto, o seu rosto inclinado para o teto num sorriso presunçoso, enquanto se dirigia ao telemóvel da Sofia. Olá a todos! Tão feliz esta noite. A minha mulher, ela está cansada, por isso está a descansar em casa. Só as pessoas mais importantes estão aqui esta noite. As pessoas mais importantes, a sua mulher e o seu filho recém-nascido lutavam no autocarro público, mas o seu ego era o convidado mais importante à sua mesa. Nesse preciso momento, o autocarro parou num semáforo vermelho. Olhei entorpecida para a faixa ao nosso lado e o meu coração deu um salto. Mesmo ao lado do meu autocarro imundo, através de uma janela fumada, reconheci imediatamente o meu Maybach, mas o Diago não estava a conduzir. Um arrumador do restaurante estava a estacioná-lo no parque. Afinal, eu tinha passado exatamente pelo restaurante onde eles estavam a celebrar a steak. Estávamos separados por um único painel de vidro, mas estávamos em dois mundos diferentes. Um era uma ilusão falsa e brilhante, o outro era a verdade crua e dolorosa. Olhei para o meu carro, depois para o ecrã do meu telemóvel, onde o Diago se ria. À minha custa. Rodrigo, sussurrei para o meu filho adormecido. Olha bem, esta é a última vez que o teu pai e vai sorrir com tanta presunção. Prometo-te. O semáforo ficou verde. O autocarro tremeu e arrancou, deixando para trás as luzes brilhantes da marisqueira. Dentro de mim, um plano de vingança começou a tomar forma, mais frio e claro do que nunca. A esposa submissa estava morta. Tudo o que restava era uma mãe a erguer-se para proteger o seu filho. Os graves do sistema de som do restaurante misturavam-se com o barulho dos outros clientes, criando uma atmosfera caótica, mas distintamente cara. O aroma picante e rico de bife grelhado e manteiga de alho enchia o ar, estimulando os apetites daqueles famintos. Por vaidade, através do direto ainda ativo da Sofia. No Instagram, vi o Diago chamar um empregado com o ar imperioso de um rei a convocar um servo. Olhe, traga-nos mais uma travessa de carabineiros e uma garrafa de Peramanca Tinto de 2005. E o pet gatou para minha mãe. Ela precisa de manter as forças. A jovem empregada fez uma velha educada, embora um lampejo de hesitação lhe tivesse cruzado o rosto. Senhor, esses são alguns dos nossos artigos mais caros. Gostaria de rever o menu novamente. O Diago bateu com a mão na mesa, fazendo a Bárbara, que roía uma pata de lagostim, saltar. Ele fuzilou a empregada com o olhar. Está a insinuar que não posso pagar? Sabe quem eu sou? Sou o CEO da Apex Innovations. Traga só. O dinheiro não é problema. A Sofia apontou a câmera para o rosto do irmão, a sua própria expressão. Uma máscara de admiração bajuladora. Vejam todos. O meu irmão é um verdadeiro magnata. Minha mãe é irmã como ninguém, não como uma certa cunhada forreta que eu conheço, que regateia o preço das alfaces. A Bárbara, engolindo um bocado de bife, interveio. É verdade. A mulher dele, uma completa inútil, não presta para nada. Graças a Deus que esta família tem o Diago para trazer o dinheiro. Senão estaríamos na rua. Agora, filho, precisas de forças para ganhar mais dinheiro? O Diago sorriu, meteu a mão no bolso do blazer e tirou uma carteira de imitação de crocodilo que comprara na Feira da Ladra. De dentro, extraiu cerimoniosamente um elegante cartão de crédito preto, segurando-o para a câmara como um troço. A pagar com o cartão preto esta noite é só passar. Nem preciso de olhar para o preço. Ao ver isto no autocarro, desatei a rir. As pessoas viraram-se para olhar para mim como se eu fosse mas não me importei. Aquele era um cartão de crédito adicional que eu lhe tinha criado há um ano, com um limite de 50 mil euros, ligado diretamente à minha conta de fundo fiduciário Peço. Ele sempre acreditou que o banco lhe tinha dado com base no prestígio da sua empresa, nunca sabendo que só foi aprovado porque eu tinha usado as minhas próprias poupanças como garantia. Durante o último ano, ele tinha estado a gastar o meu dinheiro extravagantemente em compras para outras mulheres e depois chegava a casa a mentir, dizendo que era um bônus de projeto. Eu sabia de tudo, mas tinha fechado os olhos, querendo preservar a paz da nossa família.
Mas esta noite, aquele cartão seria o seu bilhete de ida para o inferno. Fechei a aplicação do Instagram e abri a minha aplicação de mobile banking. O meu dedo parou sobre a secção de gestão de cartões, vezes tica lendo o cartão secundário, Diago Soares, estado, ativo, respirei fundo, do outro lado da cidade, o Diogo ainda divagava sobre os seus projetos imaginários, sobre o futuro glorioso da família Soares. A Bárbara e a Sofia ainda gargalhavam sobre uma pilha de dinheiro que pensavam ser dele. Comam à vontade, murmurei. Aproveitem cada última dentada, porque em breve estarão a cuspir tudo de volta. O meu dedo pressionou, asterisco BP ponto asterisco. Uma mensagem de confirmação apareceu no ecrã. Cartão bloqueado com sucesso. Todas as transações futuras serão recusadas. Nesse exato momento, o meu telemóvel vibrou novamente. Era uma mensagem do meu pai. Já enviei alguém para te ir busque. O carro está à tua espera na próxima paragem. Vem para casa. Minha filha, o jogo acabou. Desliguei o telemóvel, segurando o meu filho perto de mim. O autocarro parou lentamente na paragem seguinte. Através da chuva miudinha que começara a cair, vi uma frota de Rolls Royces pretos à espera, como panteras silenciosas pelo seu mestre, o chefe de pessoal de longa data do meu pai, o Duarte. E um homem amável de cabelos prateados. Estava de pé com um grande guarda-chuva preto, os seus olhos a perscrutar ansiosamente a multidão. A cortina tinha caído. Era a hora de a fênix renascer das cinzas. Quanto àqueles corvos, eles não faziam ideia da tempestade que estava prestes a desabar sobre as suas cabeças. A chuva miudinha transformou-se numa chuva constante. Gotas frias atingiam meu rosto e no pescoço. Mas, estranhamente, eu já não sentia o frio. O fogo da retribuição no meu coração ardia com demasiada intensidade, incinerando todos os vestígios da mulher frágil que acabara de atravessar o Vale da Morte. O autocarro pesado afastou-se da berma, deixando-me de pé sob o abrigo frágil e gotejante da paragem. Mas eu não tinha voltado a entrar. Sabia que a minha casa não era o lugar onde aquele homem traiçoeiro estava. À distância, o comboio de carros pretos aproximou-se, abrindo um mar de tráfego da hora de ponta com uma graça intimidante. Um Rolls Royce Phantom com uma matrícula personalizada liderava o caminho, ladeado por duas escoltas de Range Rover. Os peões paravam e olhavam, provavelmente a pensar que um chefe de estado estava a passar. O Phantom parou diretamente à minha frente. A porta abriu-se e um homem na casa dos 60 anos, com o cabelo grisalho e um fato meticulosamente talhado, saiu apressado. O Duarte, o homem que praticamente me criara, correu do banco do passageiro, segurando um grande guarda-chuva preto para me proteger a mim e ao meu filho. Menina Olivia, minha querida menina. Olivia, a voz do Duarte estava carregada de emoção à beira das lágrimas, mas os meus olhos estavam fixos no homem parado à minha frente. O meu pai, Guilherme Mendes, o presidente da Mendes Holdings. Um homem cujo mais leve tossir podia enviar tremores pelo mundo empresarial da cidade. O meu pai olhou para mim, depois para o seu neto recém-nascido, envolto num cobertor velho e gasto, e depois para aos meus próprios sapatos de lona salpicados de lama. Os seus olhos ficaram vermelhos e uma veia pulsou na sua testa. Ele não disse uma palavra, apenas se lançou para a frente e nos puxou a ambos para um abraço apertado. Os seus ombros largos e fortes tremiam. Pai, desculpa, e enterrei o rosto no seu peito, que cheirava vagamente a madeira de cedro e a sucesso. As lágrimas escorreram, lavando a sujidade da cidade e a mancha da minha humilhação. Eu estava tão errada. Vamos para casa, querida. Eu estou aqui agora. A sua voz era profunda, entrelaçada com uma dor que ele tentava suprimir. Ele tirou o casaco do fato e colocou-o sobre mim, protegendo cuidadosamente o neto do vento. Fui ajudada a entrar no carro. O interior era quente, cheirava a couro rico e a um toque de óleo essencial de laranja. O médico particular da família começou imediatamente a examinar o Rodrigo. Recostei-me no assento de pelúcia, sentindo-me como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo longo. Extenuante, o meu pai sentou-se ao meu lado, a sua mão a apertar a minha, que estava fria.
Ele pegou no telemóvel e marcou um número. Não precisava de altifalante. No santuário silencioso do carro, ouvi cada palavra fria e brutal que ele proferiu. É o Mendes. Nas próximas 2 horas, quero que a pequena startup do Diago Soares, a Apex Innovations, seja VAR. Líder do mapa empresarial de Lisboa, cortem todas as suas linhas de crédito, congelem as suas contas e façam com que as finanças e a CMVM lhe façam uma visita. A razão? A razão é que ele se atreveu a fazer a minha filha andar de autocarro. O meu pai desligou. Atirando o telemóvel para o lado, olhou pela janela para a tempestade que se abatia lá fora, a sua expressão tão afiada como uma N. Avalha, ele quer estatuto. Vou mostrar-lhe o que significa ser um Zé Ninguém. Ele adora dinheiro. Vou deixá-lo provar o que é não ter nada. O carro deslizou para longe, levando-me para longe da falsa pobreza que eu tão tolamente tinha abraçado. Mas uma vaga preocupação persistia. O Diago era um homem mesquinho, encurralado. Tentaria ele retaliar, enquanto eu estava a ser envolvida nos cuidados do Mi. O pai, de volta ao restaurante mais caro da cidade. A celebração da família Soares atingia o seu auge. Eu sabia de todos os detalhes, porque o sistema de segurança do restaurante Pearl em si a empresa do meu pai, e eu estava a assistir a uma transmissão ao vivo no Hyper. A mesa VIP era uma montanha de comida. O vapor subia no ar, misturando-se com as gargalhadas estrondosas de 3 pessoas embriagadas com a sua vitória percebida. O Diago sentava-se no meio, o rosto corado, a rodar o seu copo de vinho, a disparatar sobre os seus negócios de faz-de-conta. Não te preocupes. Vou dar o grande golpe este ano. Aquele projeto de desenvolvimento do Westgate está no papo. Investi tudo nele. Uma assinatura e o dinheiro vai entrar como uma enchente. Comprote uma mansão à beira do lago. Contrata uma dúzia de empregadas para te servir. A Bárbara estava exultante, sorrindo tão abertamente que os seus olhos desapareceram. Colocou um camarão enorme no prato do filho. Oh, são farinhas mansas. Mas ouve, filho, tens de manter um olho naquela tua mulher. Ela é da província. Agora que estamos ricos, ela pode tentar desviar dinheiro para os seus pais pobres. Simplesmente não. Eu confio nessa gente. Oh, mãe, não te preocupes com isso. O Diago acenou com uma mão desdenhosa a mastigar um pedaço de lagostim. Ela é uma idiota, faz tudo o que eu digo. Ou conto. Dou todo o dinheiro. Tenho os cartões do banco dela. O que é que ela pode fazer? Só serve para ter bebés e cozinhar. A Sofia, ainda indireto, interveio totalmente. Mãe, a minha cunhada é burra como uma porta. O Diago disse-lhe para ir de autocarro hoje. E ela ficou ali parada com cara de parva. Nem sequer discutiu. Foi hilariante. Todos a ver. Dei um like ao meu irmão. É assim que honrou. Nem de verdade treina a sua mulher. Observei o ecrã. O meu dedo a traçar uma linha no vidro frio. Treinar a sua mulher. Veremos quem treina quem. Nesse momento, o telemóvel do Diago tocou. Era o seu parceiro estratégico, um homem de quem o Diago se gabava sempre ser irmão de outra mãe. Ele fez sinal à família para se calar, alisou o cabelo, adotou um tom sério e atendeu. A chamada, olá, Greg, é o Diago, estou a jantar, já chegaste? Posso mandar por mais um lugar? Mas o sorriso no rosto do Diago desapareceu, apagado como uma vela num furacão. O seu rosto passou de vermo. Ele pálido a um branco esverdeado. A sua mão tremeu e os seus pauzinhos caíram com estrondo na mesa. O quê? O que queres dizer? Tínhamos um acordo. Greg, espera. Ouve. Estou. State. A chamada caiu. O Diago olhou para o telemóvel atordoado. Gotas de suor a brotarem na sua testa. O projeto Westgate, a única tábua de salvação que mantinha as suas finanças à tona, acabara de ser cancelado. O parceiro tinha sido breve. Recebemos uma diretiva de cima. Estamos proibidos de fazer negócios com a tua empresa. O que se passa, filho? O que há de errado? Perguntou a Bárbara preocupada. Um pedaço de peixe ainda a meio caminho da sua boca. O Diago estremeceu, acenando rapidamente com a mão e forçando um sorriso doloroso. Nada, mãe, nada. Apenas um peicu. E no contratempo, ele teve uma emergência súbita. Vamos.
Vamos continuar a comer. Ele agarrou no seu copo de vinho e esvaziou de um só gole, mas a sua mão tremia tanto que o vinho salpicou para a sua camisa branca cara. Ele não sabia que aquele era apenas o tiro de partida no massacre financeiro que o meu pai lhe tinha o R, com o esterra do ponto asterisco B, P ponto asterisco, um alerta de mensagem de texto no telemóvel do Diago. Ele olhou para baixo. Era do seu banco. A sua conta empresarial foi congelada a pedido das autoridades fiscais. Os olhos do Diago arregalaram-se de horror. Ele piscou, mas as palavras condenatórias permaneceram no ecrã. O carro do meu pai tinha levado aos portões da nossa propriedade familiar. Os portões de ferro forjado dourado abriram-se lentamente, revelando um caminho de pedra que leve. Ele é uma magnífica mansão que, nos últimos 2 anos, eu só me atrever a olhar no Google Maps para acalmar as minhas saudades. O carro estava silencioso, mas eu sabia que do outro lado a cidade, o mundo do meu marido estava apenas a começar a implodir. No momento em que o meu pé tocou no tapete vermelho de pelúcia no hall de entrada, o telemóvel na minha mala vibrou. Era o Diago. Olhei para o ecrã, para o nome de contato, meu amor, que eu um dia guardara com tanto cuidado. Que irônico parecia agora. Respirei fundo, fiz sinal a todos para se calarem e atende. Estou. A minha voz era leve, perturbadoramente calma. Onde diabos estás tu? O rugido do Diago veio pelo telefone, uma mistura de pânico e raiva infundada. Já estei. Mas em casa? O jantar está pronto. Tenho estado a ligar para o fixo e ninguém atende. Vais fazer com que eu e a minha mãe cheguemos a casa para comer noodles instantâneos? Ele ainda não fazia ideia de que estava à beira de um penhasco. Ainda usava aquele tom patriarcal e dominador comigo, como se pensasse que eu ainda era aquela rapariga tímida a escravizar-se na nossa cozinha apertada e gordurosa. Não estou, N. O apartamento? Diago, respondi eu. Os meus olhos admiraram. Brilhante candelabro de cristal pendurado no teto. Estou em casa do meu pai, casa do teu pai. Ele desdenhou a sua voz a pingar desprezo. Aquele barraco na aldeia. Por que é que arrastaste um bebê para aquele lugar esquecido por Deus para ele apanhar os teus hábitos de camponesa? Chama um Uber e volta já. Dou-te 30 minutos. S. E não voltares, vais arrepender-te ao meu lado. O meu pai tinha ouvido tudo. Ele tirou-me o telemóvel da mão e colocou em altifalante. Não disse nada, apenas fez sinal ao Duarte e par a ligar o sistema de som da sala de estar. Uma graciosa sinfonia clássica encheu o ar. A qualidade do som era tão pura que só podia vir de um equipamento de áudio de 6 dígitos. Estás a ouvir? Perguntei novamente ao Diago. Que barulho é esse? Estás num café? Retorquiu ele. Deve ser bom ter tanto tempo livre. Não é a música em casa do meu pai, disse eu com um sorriso suave e arrepiante. Tu aproveita a tua refeição. Calma o máximo que puderes, porque temo que esta seja a última boa refeição que terás no resto da tua vida. O cu. É, do que estás a falar? Estás a amaldiçoar-me? Gaguejou o Diago, uma nota de ansiedade finalmente a insinuar-se na sua voz. Não te estou a amaldiçoar, estou apenas a avisar-te, disse eu ele, lentamente, a enunciar cada palavra. E já agora, o lagostinho aí é delicioso. Certificar-te de que comes a casca também. Em breve, nem as cascas poderás pagar. Desliguei, a minha mão tremia, não de medo, mas da emoção cruel de instilar terror no homem que me tinha pisado. O meu pai deu-me uma palmadinha no ombro. Bem feito, querida, agora vai descansar. Deixa-me acabar de levar o lixo para fora. Mas eu abanei a cabeça. Não, pai, eu quero ver. Quero vê-lo a contorcer-se na poça de lama que ele próprio cavou, tal como previra, minutos após a minha chamada, a verdadeira tempestade atingiu a mesa de jantar da família Soares. O telemóvel do Diago já não era um dispositivo de comunicação, era uma bomba relógio a tocar incessantemente com chamadas de graça. Senhor Soares, é uma desgraça. A voz frenética do seu contabilista-chefe gritou pelo altifalante que o Diago, no seu pânico, se tinha esquecido de desligar. As finanças estão a fazer uma rusga ao escritório, estão a apreender todos os nossos ficheiros, os nossos computadores, estão a dizer que a empresa é culpada de evasão fiscal.
fraude e branqueamento de capitais. Precisa de vir Cajal. O quê? O Diago deixou cair o telemóvel numa tigela de molho. Ele apressou-se a apanhá-lo, a limpá-lo nas calças, o seu rosto cinzento. Do que estás a falar? Quem está a branquear dinheiro? Quem está a invadir impostos antes que ele pudesse processar? Outra chamada entrou. Era o gerente da sucursal do seu banco, o mesmo homem que o tinha convidado para jogar golfe ainda ontem. Diago, estou a ligar para o informar que o empréstimo do seu apartamento e do seu Maybach está agora em cumprimento. O banco recebeu informações de que a garantia está legalmente comprometida. Vamos proceder à reposição imediata dos ativos. Precisa de se preparar para entregar o carro e a propriedade. Os ouvidos do Diago zumbiam. A sua visão turvou-se. Ele desabou na sua cadeira. As pernas a tornarem-se gelatina. O lagostim prêmio na sua tigela parecia agora uma pilha de pedras a pressionar-lhe o peito. A Bárbara, ao ver o rosto esverdeado do filho e o suor a escorrer-lhe, ficou alarmada. Diago, o que se passa contigo? Ficaste doente? Comeste alguma coisa estragada? Mão, sussurrou o Diago, a sua voz um fio. Foi-se tudo, tudo se foi. O que é que se foi? Perdeste a carteira? A Bárbara começou a palpar os bolsos do filho, a empresa, o apartamento, o carro. Foi-se tudo e estamos arruinados, lamentou-se o Diago. Um som gutural que chamou a atenção de todo o restaurante. As pessoas começaram a apontar e a sussurrar. Os olhares de admiração de antes tinham se transformado em curiosidade mórbida. A Sofia, aterrorizada, terminou rápido. A mente o seu direto, o rosto pálido. Estás a brincar. Diago, não me assustes assim. Como assim? Arruinados? Então, quem vai pagar o jantar? A sua pergunta foi como uma faca a torcer-se na barriga do Diago. Ele procurou desajeitadamente pela sua carteira, onde tinha alguns euros, e o poderoso cartão preto da sua mulher. Era isso, o cartão preto. O cartão com o limite de 50. Zero euro. Como um homem a afogar-se, a agarrar-se a um pedaço de madeira. Ele tentou recompor-se rapidamente. Está tudo bem? Está tudo bem. Deve ser algum engano. Eu ainda tenho o cartão da Olívia. É só passar e está feito. Continuem a comer? Mão, deixa-me fazer uma chamada e resolver isto. Mas as suas mãos tremiam, tanto que ele nem sequer conseguia marcar um número. O suor frio escorria pelo seu pesco, a pingar na mesa, criando uma cena patética e caótica. E o pior ainda estava para vir, à sua espera no balcão de pagamento. A festa terminou numa atmosfera tão pesada como um funeral. Bárbara, não querendo desperdiçar a comida cara, tentou enfiar mais alguns pedaços de bife na boca e até tentou, às escondidas, embalar os restos num saco de plástico, mas o empregado impediu-a educadamente, fazendo-a praguejar em voz baixa. A conta chegou. Senhor, o seu total é de 580,75 euros, disse o jovem empregado, o mesmo que o Diago tinha menosprezado mais cedo. Ele exibia um sorriso profissional, mas os seus olhos eram frios. A Bárbara engasgou-se. O quê? Mais de 1.500 euros por um jantarzinho? Isto é um roubo de estrada. Quero ver o gerente. State. Tudo bem, mãe, interrompeu o Diago, tentando salvar a sua última réstia de dignidade em frente à multidão que observava. Ele levantou-se, ajeitou seu blazer manchado e tirou o cartão preto, segurando-o entre dois dedos com um ar praticado e na enxalada. É só cobrar. O empregado pegou no cartão e passou na máquina. Asterisco BIP, ponto asterisco, uma luz vermelha de erro piscou. O empregado tentou novamente. O MIS. O guincho eletrônico estridente de falha. Lamento. Senhor, a transação foi recusada, disse o empregado, devolvendo o cartão. A sua voz estava ligeiramente mais alta, desta vez o suficiente para as mesas vizinhas ouvirem. Recusada? Como? Assim? Recusada? Tu sequer sabes usar essa coisa? Gritou o Diago, a sua voz a quebrar-se de medo. Esse cartão tem mais de 50 mil euros. Eu podia comprar este restaurante inteiro com ele. Ele arrancou o cartão de volta, limpou na camisa e devolveu. Tenta outra vez. A tua máquina deve estar avariada.
o empregado. Tentou pacientemente uma terceira vez, as mesmas palavras. Piscaram no ecrã letras vermelhas gritantes, transação recusada, um silêncio de morte caiu sobre a sua secção do Resta. Orante, algumas mulheres na mesa ao lado começaram a rir-se. Ora, ora. Pensava que ele era um figurão, afinal, é só um impostor. Nem sequer consegue pagar o jantar. O Diago estava encharcado em suor. Tirou todos os outros cartões da sua carteira, o seu Visa, o seu Mastercard, o seu cartão de débito. Tentou-os um por um. Bip, cartão bloqueado. Bip, fundos insuficientes. Asterisco BIP, asterisco CAR. Tão expirado, todas as rotas de fuga tinham sido cortadas. Eu tinha bloqueado o cartão preto e o banco tinha congelado as suas contas. Ele estava agora num restaurante de luxo com uma conta de 1.580 e sem dinheiro suficiente no bolso para pagar. O gerente do restaurante, um homem grande e carnudo, aproximou-se, olhou o Diago de cima a baixo com um desprezo não disfarçado. Qual é o problema aqui? A planear um came e foge? Se não tem dinheiro, pode deixar o seu relógio ou o seu telemóvel como garantia e ligar a alguém para trazer o dinheiro. Não. Gerimos uma instituição de caridade aqui. A tremer, o Diago tirou o seu relógio suíço. Era uma réplica barata que comprara por 50 euros. Tinha dito à sua mãe que valia 5.000. Colocou no balcão. Aqui, eu deixo isto. O gerente pegou nele, olhou por um segundo e atirou de volta para a mesa. Isto é falso. O banho de ouro já está a descascar. Acha que isto vale 15.000 e zero? Está a brincar comigo? Seguranças, fechem as portas e chamem a polícia. Temos aqui um caso de fraude. A menção da polícia. A Bárbara atirou-se ao chão e começou a lamentar-se. Socorro! Estão a tentar matá-los. Estão a chamar a polícia a uma velha só por ter jantado. O Diago ficou paralisado, o rosto sombrio. Num momento de puro desespero, tirou o telemóvel com a intenção de ligar aos seus irmãos para pedir algum dinheiro emprestado. O número para o qual ligou não está atribuído. Este utilizador está atualmente ocupado. Não sei quem és. Para de ligar, todos lhe tinham virado as costas. Ele estava completamente sozinho nesse preciso momento. O ecrã do seu telemóvel iluminou-se. Era uma nova mensagem de texto minha. O que se passa, querido? O cartão não funciona? Queres que diga ao meu pai para comprar o restaurante e oferecer-te a refeição? Ah, mas espera, o meu pai diz que não apoia parasitas. O Diago olhou para a mensagem, depois para os seguranças, que se aproximavam com olhares ameaçadores. Ele soube então que o inferno acabara de abrir as suas portas para o acolher. A cacofonia no restaurante pareceu desvanecer-se num vácuo, deixando um silêncio sinistro em torno da família do meu marido. Eu estava sentada no conforto de pelúcia do Rolls Royce, com os olhos colados ao iPad, que transmitia as imagens de segurança do restaurante. Uma estranha mistura de satisfação amarga e tristeza persistente percorria-me. O Diago estava ali com o suor a escorrer-lhe pelo rosto, a procurar freneticamente em todos os bolsos, nas calças, no blazer, até na falsa carteira de crocodilo, de que um dia tanto se orgulhara. Os seus dedos tremiam enquanto ele tirava notas amarrotadas e cartões de plástico inúteis. Parece raiva num problema, Sr. Soares. Pensei que o senhor pagava tudo. A voz do gerente pingava. Sarcasmo. Ele estava de braços cruzados, o olhar afiado a observar o homem encolher-se sob a pressão. Os seguranças corpulentos tinham formado uma parede humana à sua volta, bloqueando qualquer pensamento de fuga. A Bárbara tinha parado com o seu teatro, sentada no chão de azulejo frio, o rosto cinzento, os olhos a procurarem uma rota de fuga que não existia. O orgulho arrogante de Mandy. Um senhor tinha sido despido, deixando-a com a aparência de uma ladra comum, apanhada em flagrante. Eu deixo este relógio. Gaguejou o Diago, estendendo o relógio falso. É um Patek Philippe. Comprei-o na Suíça por 5.000 euros. Pode ficar com ele até eu trazer o dinheiro amanhã. O gerente segurou o relógio contra a luz. Demorou-lhe uns meros 3 segundos, sorriu e atirou-o para o tampo de mármore com um estalido que soou como um prego a ser martelado no caixão da dignidade do Diago. Amigo,
Estás a falar, sério? Isto é uma imitação barata da Feira da Ladra. Achas que podes usar isto para cobrir uma conta de quase 1.600 euros? Deves pensar que somos idiotas. O rosto do Diago ficou de um tom roxo azulado. Ele virou-se para sua mãe e irmão, os olhos a suplicarem ajuda. A Sofia, a minha cunhada sempre dramática, tentava agora tornar-se invisível, agarrando a sua mala e fingindo que não conhecia o homem que estava a fazer uma cena. Sofia, tens algum dinheiro? Empresta-me. Devolvo-te o dobro amanhã, suplicou o Diago, agarrando o braço da irmã. A Sofia pusou o braço como se tivesse sido queimado. Estás louco? Onde é que eu ia arranjar esse dinheiro? Todo o meu dinheiro está investido na minha loja anual. Só tenho o suficiente para um táxi. Tu és o CEO. Resolve. Tu estás a mentir? Vi-te sacar 500 euros ontem, depois de teres vendido umas encomendas. O Diago perdeu a pouca compostura que lhe restava. Começou a lutar com a própria irmã pela mala dela no meio do restaurante. É apinhado. A cena de dois irmãos a rasgarem-se por causa de dinheiro era um espetáculo para os outros clientes. As pessoas tiraram os telemóveis para gravar. Risos e vaias eclodiram. Olhem para aquilo. Pensava que ele era um magnata, afinal está só falido. Muita conversa e pouco dinheiro. Alguém grave isto. Isto é ouro. A Bárbara, ao ver os filhos a lutar, soltou um grito patético. Esta família está amaldiçoada. Diago, larga a tua irmã. Vais roubá-la para pagar as tuas dívidas. Finalmente, sob a ameaça dos seguranças e o peso esmagador da humilhação pública, a Sofia tirou relutantemente um maço de notas desarrumado. O Diago teve de esvaziar os seus próprios bolsos e contrair vários empréstimos de alto juro no telemóvel ali mesmo. Juntos, mal consegui. Vamos juntar o suficiente para cobrir a conta, o gerente contou. O dinheiro cuidadosamente antes de acenar aos seus seguranças. Da próxima vez que estiveram tesos, como numa roulotte, não venham aqui sujar os nossos assentos. Agora, rua, os três saíram do restaurante de cabeça baixa, envergonhados. Observei os ombros descaídos do Diago no ecrã, sem sentir qualquer pena. Isto era apenas o caminho. O preço da traição não era apenas uma refeição cara. Eles atravessaram as portas giratórias a pensar que o pesadelo tinha acabado, mas não sabiam que a verdadeira tempestade os esperava no parque de estacionamento, onde a última réstia de orgulho do Diago, o seu Maybach, estava prestes a ser arrancada para sempre. Uma chuva súbita caiu sobre a cidade, limpando as ruas, mas expondo a miséria dos seus habitantes. Os três estavam encolhidos, debaixo da pala do restaurante, a observar as cortinas de chuva. O vento frio fazia a Bárbara tremer e espirrar, o seu vestido vermelho berrante, agora encharcado e colado ao corpo, fazendo aparecer um peru afogado. Onde está o carro? Diz ao arrumador para trazer o carro agora. Estou a morrer de frio. A Bárbara batia nas costas do filho. O Diago olhou em volta, nervoso. Quando estava prestes a chamar o arrumador, uma voz calma e firme cortou o som da chuva. Não precisa de procurar. O carro já não lhe pertence. Um homem de fato preto com uma pasta e abrigado por um guarda-costas com um guarda-chuva emergiu da chuva. Era o Dr. Campos, o chefe do departamento jurídico da empresa do meu pai, um homem conhecido nos círculos jurídicos como Campos, o Martelo. O seu rosto era impassível, irradiando uma autoridade que fazia as pessoas recuarem instintivamente. Quem é você? Onde está o meu carro? Gaguejou o Diago. O doutor Campos tirou calmamente dossiê grosso da sua pasta e estendeu a primeira página, com os selos oficiais do tribunal e do banco. Estava salpicada de chuva, mas as palavras ainda eram perfeitamente claras. Sou o representante legal do proprietário do Maybach de matrícula. Ele leu o número em voz alta. De acordo com a procuração e o contrato de crédito que o senhor assinou e que talvez tenha negligenciado as letras pequenas, este veículo é propriedade da sua esposa, a menina Olivia Mendes, devido à sua grave viola. São dos termos relativos aos bens conjugais, combinada com os incumprimentos de empréstimo da sua empresa, que acionaram uma cláusula de reposição de garantia cruzada. A minha cliente decidiu reaver a sua propriedade com efeito imediato.
As palavras atingiram o Diago como um raio. Ele lançou-se aos papéis, mas o guarda-costas, construído como um jogador de rugby, simplesmente o empurrou para trás. Ele tropeçou e caiu no pavimento molhado e escorregadio. Está a mentir. Eu conduzo aquele carro, eu pago a gasolina, eu faço a manutenção, é a minha imagem, eu tenho direito. Oh! Gritou o Diago desesperado, a água da chuva a misturar-se com as lágrimas que lhe escorriam pelo rosto contorcido. O doutor Campos ajustou os óculos, a sua voz tão firme como uma máquina. O senhor vá apenas a usar o carro emprestado para manter uma imagem. Senhor Soares, a menina Olívia foi muito generosa em deixá-lo usá-lo nos últimos 2 anos para enganar o mundo. Mas hoje, quando forçou a ela e ao seu filho recém-nascido a apanhar um autocarro. O senhor queimou a sua última ponte. Com isso, o doutor Campos levantou o familiar comando da chave. À distância, as luzes do Maybach piscaram 2 vezes. O motor rugiu para a vida e o carro deslizou para a chuva, deixando o Diago sentado no pavimento, a estender a mão impotente, como se tentasse apanhar um sonho estilhaçado. O carro do meu filho! Ah, céus! O carro foi-se! Como vamos viver? A Bárbara desabou no chão, a lamentar-se e a pontapear uma poça de água suja. A Sofia estava ao seu lado, pálida e silenciosa, aterrorizada por ser arrastada ainda mais para a confusão. Outros carros de luxo começaram a sair do serviço de estacionamento, os seus faróis a varrerem as 3 figuras patéticas a contorce. Rãe-se na chuva. Ninguém parou, ninguém ofereceu ajuda. O mundo da alta sociedade, a que eles tanto queriam pertencer, era, por sua natureza, impiedosamente frio. O Diago sentou-se ali, o seu fato caro que eu tinha pago, agora coberto de lama. O carro não era apenas um veículo, era toda a base da sua identidade de CEO de sucesso. Agora ele estava de volta ao que realmente era. Um homem falido e impotente a afogar-se em dívidas. Casa. Vamos para casa, murmurou ele, a voz a tremer. Para o apartamento. Pelo menos ainda temos o apartamento. Ele levantou-se cambaleante. Puxando a mãe e a irmã, os 3 cambalearam em direção à rua, para chamar um táxi. Mas na chuva torrencial da hora de ponta, todos os táxis estavam ocupados. Pior, ao verem o seu estado encharcado e desalinhado, nenhum motorista os queria deixar entrar. Acabaram por ter de chamar um único Uber, amontoando 3 pessoas no banco de trás e começaram a lenta e humilhante viagem de Valho, tal prédio de apartamentos de luxo que o Diago ainda chamava de sua casa, mas ele não fazia ideia de que a sua casa se tinha tornado agora uma armadilha fria e vazia, e a última porta de refúgio estava prestes a ser selada, o grandioso átrio do edifício. Residências do Tejo não oferecia qualquer conforto esta noite. Enquanto o Diago, a Bárbara e a Sofia entravam, deixavam um longo rastro de água suja no chão de mármore polido. O porteiro lançou-lhes um olhar desconfiado, mas reconhecendo-os, não disse nada. O Diago, tentando agarrar-se ao seu último resquício de orgulho, manteve a cara erguida enquanto caminhava para o elevador e pressionava o botão para o 18º andar. Estamos quase em casa. Mãe, podes tomar um banho quente? Eu ligo o aquecimento para ti. Amanhã eu resolvo. Arranjo dinheiro. Ou recupero o carro, disse ele. Embora a sua própria voz carecesse de qualquer convicção, Vim. O elevador abriu-se no corredor silencioso. O Diago correu para o apartamento 1806, as suas mãos trêmulas a tentarem inserir a chave na fechadura, mas esta não entrava. Ele tentou repetidamente, virando-a, o suor a brotar na sua testa. O que se passa? Estás bêbado? Não consegues abrir a tua própria porta? Exigiu a Bárbara. Impaciente. Não está a funcionar. Mãe, acho que a fechadura foi mudada, gaguejou ele. O R. Posto a perder toda a cor, nesse momento, a porta abriu-se por dentro. Mas não era eu. Era uma mulher robusta, de meia idade, com o rosto fortemente empoado, batom vermelho vivo e uma caneta de vape a expelir uma nuvem de fumo. Era Arminda, a verdadeira proprietária do apartamento, uma mulher a quem eu tinha combinado alugar em seu nome para testar o caráter do Diago nos últimos 2 anos. Arminda observou as 3 figuras encharcadas à sua porta.
um sorriso de escárnio no rosto. Ora, ora, se não é o senhor Soares. A família toda foi dar um mergulho no Tejo. Vou. O que está a fazer no meu apartamento? Gritou o Diago. Mudou as minhas fechaduras. Sabe que invasão de propriedade é crime. A Arminda riu-se, uma gargalhada alta e retumbante que ecoou pelo corredor. O seu apartamento? Acorda, meu menino. Este é o meu apartamento. Eu aluguei-o à sua mulher e esta manhã a sua mulher ligou para rescindir o contrato. Disse que o senhor estava com 6 meses de renda e contas em atraso e que ela não ia mais cobrir por si. Então vim reaver a minha propriedade. Simples assim. Os olhos da Bárbara arregalaram-se em choque e ela agarrou o peito. O quê? Alugado? Disseste-me que o tinhas comprado por 5 milhões. Disseste que a escritura estava no cofre. O Diago ficou paralisado. O seu maior segredo, a mentira que ele mantivera durante anos, estava. Agora, ele mentira à sua mãe, à sua irmã, a toda a sua família, alegando que tinha comprado um apartamento de luxo na cidade. Na realidade, o dinheiro que lhe dava para a renda todos os meses tinha sido gasto em jogo ou com outras mulheres, deixando-o mergulhado em dívidas. Ora, não é preciso teatro, disse a Arminda, acenando com a M. Desdenhosamente em direção a uma pilha de malas e caixas amontoadas desordenadamente no corredor. Já mandei tirar as vossas coisas, todas as vossas roupas, os vossos sapatos, até aquelas placas falsas de empreendedor do ano. Peguem nisso e desapareçam da minha vista. Tenho novos inquilinos a chegar. E os vossos calções de 3 meses vão para a vossa renda em atraso. Ainda me devem 0 euro de contas. Paguem ou eu publico a vossa história nas redes sociais. Por favor, a minha mãe está doente. Está a chover. Se nos expulsar, para onde vamos? O Diago caiu de joelhos a implorar. Deixe-nos ficar só uma noite. Vamos embora de manhã. Nem pensar. Isto não é um abrigo para sem-abrigo. Desapareçam. A Arminda bateu com a porta. O clique do trinco foi como o martelo de um juiz a selar o seu destino. O choque foi demasiado. Para a Bárbara, ela soltou um pequeno suspiro e desmaiou, caindo no chão do corredor. A Sofia gritou: Mãe, Diago, acho que ela morreu. O Diago embalou a mãe, a soluçar histericamente. Olhou para a porta fechada, depois para os seus pertences empilhados como lixo. Pela primeira vez na sua vida, sentiu a impotência absoluta de um homem sem nada, sem carro, sem casa, sem dinheiro. Para onde vamos agora? Oh, meu Deus, para onde vamos? Chorou a Sofia, a sua máscara de pestanas a escorrer em riscos, pretos pelas suas bochechas. De repente, o Diago lembrou-se da minha chamada. De mais cedo, a minha voz ecoou na sua mente, não como uma tábua de salvação, mas como um pedaço de madeira podre no menu da ação. Vezes, estou em casa do meu pai. Ele lembrou-se vagamente de uma vez que estávamos a passar pela exclusiva Quinta da Marinha. Eu tinha apontado para a maior e mais espetacular mansão e brincado. Quando formo velhos, vamos reformar-nos aqui. É a casa do meu pai. Ele tinha se rido de mim na altura, chamando-me de iludida, mas agora era a sua única esperança, a casa da Olívia. Pensou ele, arreganhou os dentes, os olhos injetados de sangue. Ela não pode ser tão cruel ao ponto de deixar a própria sogra morrer na rua. A viagem da cidade para os subúrbios foi a mais longa e miserável das suas vidas. Sem dinheiro para um táxi e com os telemóveis sem bateria, tiveram de usar os últimos euros da Sofia para apanhar o autocarro, o mesmo meio de transporte que o Diago desprezara apenas horas antes. No autocarro, ele encolheu-se num canto traseiro, a esconder o rosto com o casaco, aterrorizado por ser reconhecido. A Bárbara tinha recuperado os sentidos, mas jazia debilmente contra a Sofia, a gemer e a amaldiçoar o meu nome com a pouca força que lhe restava. Depois de saírem do autocarro, tiveram de andar mais 3 quilômetros no escuro, debaixo de chuva torrencial, para chegar ao condomínio fechado. As elegantes estradas de calçada estavam escorregadias e a Bárbara caiu várias vezes. Eu não consigo andar mais, ofegou ela, desabando na burn.
Aquela rapariga miserável, ela arruinou-me, ela enganou-me. Só mais um pouco, mãe. Assim que chegarmos lá, vou fazê-la ajoelhar-se e pedir-te desculpa. Vou fazê-la devolver-me todo o meu dinheiro, vociferou Diago, meio a arrastar a mão. Ele ainda se agarrava à ilusão de que eu estava apenas a fazer uma birra, que assim que ele aparecesse e afirmasse a sua autoridade como marido, eu cederia. A Sofia arrastava-se ao lado deles. O salto do seu sapato partido há muito. Andava descalça, a chorar de frio e de dor. A culpa é toda tua, disseste Kitty. Hás tudo sob controlo e agora olha para nós. Teria sido melhor ter ficado na nossa terrinha. Cala-te. O Diago virou-se e deu uma bofetada na irmã. Quando eu tinha dinheiro, estavas feliz em Gi. Astalo. Agora que estou embaixo, viras-te contra mim. 3 fantasmas a discutir e a rasgarem-se no escuro. A fome, o frio e o medo tinham despido toda a pretensão, revelando as suas verdadeiras naturezas egoístas. Esses finalmente viram o brilho amarelo e quente dos candeeiros de rua de estilo europeu. Diante deles estava a Quinta da Marinha, o enclave dos super-ricos, e no centro, a mais proeminente de todas. Era a propriedade da minha família. Os portões de ferro de 3 metros de altura eram intricadamente desenhados. Os muros de pedra estendiam-se infinitamente em ambas as direções, partilhados de câmaras de segurança. A casa principal estava iluminada como um palácio de um conto de fadas. O Diago parou diante do portão, a olhar para a sua grandiosidade, sentindo-se tão pequeno como uma formiga. Engoliu em seco a sua confiança anterior a desvanecer-se, mas o frio e a fome empurraram para a frente. Correu para o portão e bateu no ferro frio. Olivia, ia a abrir. Sou eu, o teu marido. As suas pancadas ecoaram na noite chuvosa, mas a única resposta foi o silêncio imponente da mansão. Olivia, vens cá fora. A tua sogra está a morrer aqui fora. Estás a tentar matar lá. De repente, um holofote brilhante da casa da guarda acendeu-se, ofuscando-os. Um portão lateral zumbiu e abriu-se lentamente. O rosto do Diago iluminou-se. Ela está a abrir. Ela está com medo. Entramos, mas não foi eu quem emergiu. Foi o Duarte, o chefe de pessoal da minha família, vestido com um impecável fato preto e luvas brancas. Era seguido por 2 seguranças, imponentes, cada um segurando a trela de um pastor alemão que rosnava abaixo. O Duarte parou a bloquear a entrada, a olhar para as 3 figuras desgrenhadas com a curiosidade distante que se poderia reservar. Há insetos estranhos. Ele não disse nada. Apenas tirou um lenço de seda do bolso e segurou no nariz, como que para filtrar o ar contaminado deles. Quem procuram? Perguntou ele, a sua voz calma, mas ressonante de autoridade. Estou aqui para ver a minha mulher, a Olivia. Disse para vir cá fora. Sou o marido dela, disse o Diago, tentando suar. Imponente, o Duarte ergueu uma sobrancelha, a sua expressão uma máscara. De escárnio, não há nenhuma Olivia, sua esposa. Aqui, há apenas a menina Olivia Mendes, a única herdeira da M. Edis Holdings, e tanto quanto me lembro, a menina Olivia não tem um marido com um ar tão desalinhado como se atreve a insultar-me. Eu sou um CEO, gaguejou o Diago, um CEO. O Duarte deu uma pequena e arrepiante gargalhada. O CEO de uma empresa de fachada falida que foi apreendida pelo governo, Sr. Soares, talvez devesse olhar-se ao espelho. Com um aceno do Duarte, um dos guardas avançou e atirou uma pasta para uma poça aos pés do Diago. O salpico encharcou-os. Papéis lá dentro. A menina Olivia pediu-me para lhe dar isto. É uma petição de divórcio. Ela já assinou. Se o senhor assina ou não, é escolha sua, mas aconselhou a fazê-lo rapidamente. A cada segundo que demora, a sua dívida cresce. O Diago olhou para os papéis de divórcio, a flutuar na água lamacenta. As palavras petição de divórcio foram como um golpe de martelo. Não, quero vê-la. Deixe-me entrar. Ele tentou avançar, mas os 2 pastores alemães lançaram-se a ladrar ferozmente, fazendo-o recuar e cair no chão. Ao ver os cães, a Bárbara gritou de terror e urinou-se, uma mancha escura a espalhar-se no seu vestido. Juntou as mãos a fazer uma vênia. Senhor, por favor,
Eu imploro, Senhor, deixe-nos entrar para nos abrigarmos da chuva. O meu neto está aí dentro, o meu único neto. O Duarte olhou para a Bárbara com uma mistura de pena e nojo. Senhora, quando estava a forçar a menina Olívia e o seu recém-nascido a apanhar um autocarro, estava a pensar no seu neto. Quando se banqueteava numa marisqueira, pensava na sua nora com frio e dor. Esta é uma residência, a privada, não um mercado. Não pode entrar e sair com mulher. Apetece, fechem o portão, ordenou Duarte. O pesado portão de ferro começou a fechar-se, espremendo a luz quente de dentro a fresta cada vez mais pequena, mas pouco antes de se fechar. Completamente, uma figura apareceu na varanda do segundo andar, banhada pela luz do grande hall de entrada. Eu estava ali, num simples vestido de seda branco, a segurar o Rodrigo adormecido nos braços. Olhei para as 3 figuras patéticas lá embaixo. Os meus olhos encontraram os do Diago. Naquele momento, o tempo parou. Ele viu-me, a esposa da província que ele desprezara. Agora, com um ar elegante, régio e tão intocável como uma rainha, ele estendeu uma mão, os seus lábios a formarem o meu nome. Mas o som foi engolido pelo clangor ensurdecedor final do portão de ferro. A bater, mergulhando a ele e a sua família na escuridão e no desespero. O pesado portão de ferro bateu, cortando o olhar desespera. Do Diago. No entanto, a imagem daquelas 3 figuras, encharcadas e a tremer, permaneceu gravada na minha mente. Fiquei na varanda. O vento frio e a chuva chicoteavam-me, mas não conseguiram extinguir o fogo lento que ardia dentro de mim. O Rodrigo mexeu-se nos meus braços. O seu calor era a única coisa que me prendia ao presente, a lembrar-me para não vacilar. Menina Olívia, o seu pai pede que entre para se abrigar do frio. Eu trato das coisas aqui fora. A voz do Duarte chegou através do meu auricular. Olhei para baixo e vi-o a dirigir os guardas para ele. Avarem a área onde os Soares tinham estado, como se estivessem a limpar o seu azar. Duarte, deixe-os entrar na casa do portão, disse eu para o comunicador, a minha voz tão calma que surpreendeu até a mim mesma. Quero acabar com isto esta noite. Se deixar arrastar, temo que comece a sentir nojo de mim mesma outra vez. 5 minutos depois, desci a grande escadaria para a sala de estar principal, o espaço opulento com os seus candelabros de cristal, tapetes persas e pinturas a óleo de valor incalculável, só fazia com que as 3 figuras encolhidas num sofá de couro ou no canto parecessem mais patéticas e deslocadas. A água da chuva escorria das suas roupas, formando poças turvas no chão de mármore polido. Quando entrei, o clique dos meus saltos ecoou com um ar de comando. Eu já não usava uma camisa de noite desleixada a cheirar a leite azedo. Usava um vestido de seda branco pérola, o cabelo penteado num elegante coque. O Diago olhou para cima, os olhos arregalados. A boca aberta, olhou para mim, como se estivesse a ver uma completa estranha, uma deusa de quem ele nunca fora digno de se aproximar. Olívia, és tu, gaguejou ele. Ele came, sou a levantar-se para me agarrar o braço por velho hábito possessivo. Mas o olhar frio dos 2 guarda-costas atrás de mim congelou no lugar. Sentei-me na poltrona em frente a eles, cruzei as pernas e deixei-o meu olhar vaguear pelos seus 3 rostos exaustos. Que pergunta tola! Quem mais seria eu? Ou estavas à espera que eu fosse uma daquelas jovens modelos de quem continuas a gostar, Arline? Ofereci um pequeno e frio sorriso. A Bárbara, a recuperar do seu choque, olhava a boca aberta para a sala luxuosa. O brilho ganancioso voltou aos seus olhos, sobrepondo-se ao seu medo. Então, tu és mesmo filha de um magnata, Olívia? Perguntou ela, a sua voz melosa. Eu sabia, uma mulher com a tua graça e beleza. Sempre suspeitei que vinhas de uma família nobre. O meu Diago tem tanta sorte por ter casado contigo. Observei a sua performance com puro desprezo. Esqueceste depressa, Bárbara. Ainda esta tarde, estavas a chamar-me de provinciana, de azarada, de parasita. Como é que de repente me tornei nobre? Oh, isso foi só uma brincadeira. Estava só a meter-me contigo, querida. Eu adoro-te. Ela lançou-se para a frente para me agarrar a mão, mas eu puxei-a para trás, fazendo-a tropeçar. O Diago parecia ter recuperado alguma da sua compostura.
Ele viu um vislumbre de esperança. Pensou que enquanto eu fosse sua esposa, esta fortuna, esta mansão, o poder do meu pai, tudo poderia ser dele. Olívia, guardaste mesmo este segredo de mim, disse ele com um sorriso forçado e íntimo. Que teste me puseste? Mas águas passadas não movem moinhos. Somos família agora. O teu pai é o meu pai, disse-lhe só para descongelar as minhas contas e devolver-me as chaves do Maybach. Tenho um contrato para assinar a mãe. E não posso aparecer de táxi. Olhei para ele, sentindo-me como se estivesse a olhar para um monstro. Mesmo agora, tudo em que ele conseguia pensar era dinheiro e o seu ego patético. Nem uma palavra sobre o nosso filho, nem um pedido de desculpa. Sincero, família, rime, o som a ecoar friamente. Diago Soares, olha bem para ti. O que te dá o direito de te chamares minha família? O direito de um marido que força a sua mulher recém-saída de uma cesariana a apanhar um autocarro? Ou o direito de um homem que usa o dinheiro da sua mulher para se armar enquanto finge ser um magnata? Serve-me, o seu rosto endureceu, não exageres. Olívia, eu sou teu marido, sou o pai do teu filho. És assim tão rica e deixas a família do teu marido sofrer assim? Não tem. Esse medo do que as pessoas vão dizer? Não tens medo do karma? Karma? Levantei-me e bati com o meu iPad na mesa. O estalido seco fez os três saltarem. Queres falar de karma? Está bem, deixa. Me mostrar-te como é o karma? Carreguei no asterisco pela ponto asterisco uma gravação de áudio. Encheu a sala cristalina. Era a voz estridente da Bárbara. Diago, é melhor teres mão firme no dinheiro. Agora que ela teve o bem. Cumpriu o seu propósito quando meu neto for um pouco mais velho. Arranja uma desculpa para expulsar e casa com alguém de uma família melhor. Depois veio a gargalhada do Diago. Não te preocupes, mão. Tenho tudo planeado. Vou pedir ao meu advogado para transferir o título de propriedade do Maybach para o meu nome. Assim que isso estiver feito, despachou-a tão depressa que ela nem vai saber o que lhe aconteceu. Ela é uma idiota, assina tudo o que eu lhe puser à frente. O rosto do Diago passou de pálido a branco como papel. O queixo da Bárbara caiu. A Sofia olhou para o Che. Não, ouviram, disse eu com os olhos a arder. Essa foi uma conversa dentro do meu carro ontem, quando pensavam que eu não sabia de nada. O karma chega depressa, Diago, e está mesmo à tua frente. As portas da sala de estar abriram-se. O meu pai entrou, seguido por dois policias uniformizados e o Dr. Campos, o advogado. O ar tornou-se denso, pesado e sufocante. Diago Soares disse o meu pai, a sua voz baixa e poderosa, com a pronúncia de uma sentença de morte. Tens duas escolhas. Ouve com atenção. A grande sala de estar tinha se tornado um tribunal improvisado. O meu pai sentou-se em frente a eles, a imagem de um homem incompleto. Controlo, tomou um gorilento de chá, deixando o silêncio torturá-los. Os dois policias estavam de pé, impassíveis, junto à porta. O senhor Mendes, gaguejou o Diago a tentar levantar-se, mas a desabar de volta no sofá. Por quê? Por que é que a polícia está aqui? Isto é um assunto de família. Podemos resolvê-lo em privado. Quem é a sua família? Retorquiu meu pai, pulsando a chávena com um clique seco. Não tenho um genro que seja um vigarista, um burlão e um evasor fiscal. Vendo a City, o ação a escalar, a Bárbara recorreu à sua tática final, a súplica. Rastejou pelo chão e agarrou-se à bainha do meu vestido de seda. O seu rosto uma confusão de lágrimas e ranho. Olive, minha filha, eu imploro-te, perdoa o meu filho. Ele foi tolo, foi desviado por más companhias. Por favor, não deixes o pai do teu filho ir para a prisão. Olhei para a mulher que costumava dar-me ordens, que me chamava de inútil, agora a rastejar aos meus pés. Sente apenas nojo. Levanta-te, estás a sujar o meu vestido, disse eu friamente, arrancando o tecido das suas mãos. Quando estavas a instruir o teu filho sobre como roubar o meu carro, estavas a pensar em mim. Quando me chamaste de incubadora ousada, pensaste em mim como tua nora. Não uses o meu filho para me chantageares e, emocionalmente, agora não vai funcionar. A Sofia, ao ver a sua mãe ser rejeitada, também se ajoelhou. Cunhada, por favor,
Eu estava errada, tinha só inveja de ti. Foi por isso que disse aquelas coisas. Por favor, perdoa o Diago. Se ele for para a prisão, a nossa família está acabada. Sofia, tu não és ingênua, és esperta, disse eu. Recebe. Este é a tua boa parte do dinheiro que o Diago me roubou para comprar as tuas roupas e maquilhagem. Não foi? Não te preocupes. O meu advogado tem um registro completo de todas as transferências que ele te fez. Isso faz de ti cúmplice. Se a palavra cúmplice, o rosto da Sofia ficou branco e ela emudeceu. O Diago olhou para sua mãe e irmã patéticas, depois para o meu pai e para mim. Ele sabia que estava encurralado. O orgulho de um homem patriarcal lutava com o seu terror da prisão. O medo venceu. Ele ajoelhou-se, os seus joelhos a baterem no chão de mármore frio. Olivia, desculpa, eu sei que estive mal. Sou uma pessoa horrível. Fui ganancioso, arrogante, mas, por favor, pensa no Rodrigo. Ele é tão pequeno, não pode ter um pai na prisão. Eu faço qualquer coisa. Serei um escravo para a tua família. Só, por favor, não me mandes para a prisão. Ele estava a chorar, mas não eram lágrimas de remorso por me ter magoado. Eram lágrimas de arrependimento por ter sido apanhado. O meu pai fez sinal de Doutor Campos, que avançou e colocou um dossiê e uma caneta de tinta permanente cara na mesa. Chega de teatro, senhor Soares. A audiência está aborrecida, disse o advogado. Há aqui 2 documentos, tem uma escolha. O Diago olhou para o dossiê temeroso. Opção 1, declarou o Dr. Campos. Não assina nada. Encaminhamos imediatamente todo o processo fraude financeira. Evasão fiscal, peculato para o Ministério Público. Tendo em conta o montante que roubou, arrisca-se a uma pena de 12 a 20 anos numa prisão federal. E, claro, ainda terá de pagar cada cêntimo. A Bárbara engasgou-se com o número 20 e agarrou o peito, parecendo que estava a ter um ataque cardíaco genuíno. Opção 2, continuou o Dr. Campos, virando para o segundo documento. Assina esta petição de divórcio por mútuo consentimento, concedendo a guarda total exclusiva do seu filho, a menina Olivia. Sairá sem nada, sem direito a quaisquer bens conjugais, pois todos foram financiados pela menina. Olivia, em troca, ela não apresentará queixa-crime pelos fundos que o senhor desviou da família, e o meu cliente usará sua influência para persuadir os seus outros credores a acordar um plano de pagamento. Não irá para a prisão, mas ficará, no verdadeiro sentido da palavra, indigente. O Diago olhou para as 2 escolhas, as frias grades da prisão ou uma vida de liberdade e pobreza humilhante. Eu sabia qual ele escolheria. Ele amava-se mais do que a qualquer outra coisa. Eu escolho, disse ele, a sua mão a tremer enquanto alcançava a caneta. De repente, a Bárbara lançou-se para a frente, agarrando-lhe o braço. Não assines. Se assinares, perdemos tudo. O meu neto, não a vou deixar criar Lou, soltou uma gargalhada amarga, mesmo agora. Ela só via o meu filho como uma posse. Pensa bem, Bárbara, disse eu. O pai dele fica na prisão por 20 anos. Tu estás velha e doente, e a Sofia uma inútil. O que lhe vais dar para né? Ele vai crescer com a vergonha de ser filho de um criminoso condenado? O Diago afastou a mão da sua mãe, olhou para mim uma última vez, os seus olhos cheios de uma mistura de ódio e derrota. Eu assino. O arranhar da caneta no papel foi o único som na sala. Ele assinou o seu nome, uma versão trêmula e distorcida da assinatura confiante que costumava exibir. Quando terminou, largou a caneta e desatou na sua cadeira como uma marioneta cujos fios foram cortados. O sonho tinha acabado. A Bárbara soluçava baixinho no chão. O Dr. Campos recolheu os documentos. O processo estacou. Incluído. Podem sair agora, anunciou o Duarte, a sua voz como gelo. Os 3 levantarão-se cambaleantes e arrastarão-se em direção à porta como mendigos. Mas pouco antes de saírem, eu detive-os. Esperem! O Diago parou, talvez na esperança de uma última esmola. Caminhei na sua direção e atirei a minha aliança de casamento para o chão, aos seus pés. Era uma aliança de ouro fino aí, simples, que eu própria tinha pago, porque ele alegara que todo o seu dinheiro estava investido em negócios. Levar, disse eu, provavelmente podes vendê-la
para o bilhete do autocarro. Ele olhou para a aliança, o rosto a corar de vergonha, apanhou os nós dos dedos brancos, olhou para mim, os seus olhos cheios da raiva impotente de um homem encurralado. Olívia, lembra-te deste dia, tu empurraste. Para isto, vais pagar por isto. O karma vai apanhar-te. Tens razão, o karma não falha ninguém, responde calmamente. E este é o teu karma, semeaste traição. E agora colhes a ruína, não me ameaces com o karma, não tenho nada de que me envergonhar. Tu, por outro lado, devias preocupar-te em como vais sobreviver na escuridão que criaste para ti mesmo. Ele não disse mais nada. Virou-se e pusou a sua família desfeita para a noite. A porta pesada fechou-se atrás deles, pondo fim ao pesadelo de 2 anos do meu casamento. O ar na sala tornou-se instantaneamente mais leve. Meu pai aproximou-se e colocou o braço à volta do meu ombro. Acabou, querida, estás livre. Encostei-me a ele e só então me permiti chorar, não lágrimas de dor, mas ele. Lágrimas de libertação. 3 anos depois, eu já não era a rapariga ingênua que acreditava no amor numa cabana. Era agora vice-presidente da Mendes Holdings e a fundadora de uma instituição de caridade de sucesso para M. Mães solteiras, a minha vida era preenchida, ocupada e centrada no Rodrigo, agora um menino de 3 anos, brilhante e feliz. Numa tarde fresca de outono, fui buscar o Rodrigo ao seu infantário, enquanto caminhávamos em direção ao carro, perto do Jardim da Estrela, ele deixou cair o seu novo carro de brincar, que rolou para a estrada. Rodrigo, para, gritei, eu, puxando-o para trás, enquanto uma scooter de entregas velha e amolgada parava com o guincho mesmo ao lado do brinquedo. O condutor era um homem magro e de ar exausto, com um uniforme de entregas gasto. Tirou o capaz, revelando um rosto cansado e prematuramente envelhecido. Apanhou o brinquedo, limpou-o cuidadosamente e caminhou na nossa direção. Toma lá, rapazinho, tem mais cuidado da Price. A última vez, aquela voz cansada, mas dolorosamente familiar. Levantei a cabeça e nos nossos olhares encontraram-se. Era o Diago. 3 anos tinha envelhecido 1 década. O seu rosto estava vincado as dificuldades, os seus olhos encovados. O seu arrogante desaparecera, substituído por um homem quebrado pela vida. Ele também me reconheceu. A sua mão que segurava o brinquedo tremeu, olhou para mim, para as minhas roupas caras, para o Porsche estacionado nas proximidades e, finalmente, o seu olhar pousou no Rodrigo, o filho saudável, bem vestido e feliz que ele tinha. Aposto de lado, Olívia, sussurrou ele, os seus lábios mal se movendo. Obrigado, senhor, disse o Rodrigo educadamente, pegando no brinquedo com as 2 mãos. O senhor está bem? A sua mão está a tremer. A pergunta inocente foi como uma faca no coração do Diago. Ele escondeu rapidamente as suas mãos calosas, sujas atrás das costas, como se tivesse medo de contam. E na bela criança à sua frente, hoje eu estou bem, engasgou-se. Ele queria dizer mais, eu sou o teu pai, mas as palavras não saíam. Olhou para sua própria aparência esfarrapada. Ele soube que tinha perdido todo o direito de o fazer. Puxei o Rodrigo um passo para trás e dei ao Diago um aceno de cabeça educado, distante, do tipo que se dá a um estranho. Obrigada por ter apanhado isso para ele, disse eu, a minha voz gentil, mas firme. Rodrigo, diz adeus. Vamos para casa. Adeus, senhor. O Rodrigo acenou. Virei-me, afastei-me. Podia sentir seu olhar nas minhas costas, um olhar de arrependimento e perda. Insuportáveis. Olívia, um sussurro fraco e quebrado seguiu-nos, mas eu não me virei. De que adiantariam as lágrimas agora? Não. Ou podiam apagar o passado, mas ao acomodar-me no meu carro. Olhei pelo espelho retrovisor. O Diago ainda estava lá, o rosto enterrado nas mãos, a soluçar como uma criança perdida no meio da cidade movimentada. A visão despertou em mim uma estranha piedade. Distante, não amor, não ódio, apenas uma tristeza por um homem que tinha, sozinho, destruído a sua própria vida. Mais tarde, naquela semana, pedi a minha assistente para investigar a sua situação. A Bárbara estava acamada. Após um AVC, a Sofia tinha desaparecido. O Diago trabalhava dia e noite na sua escuta para pagar os cuidados da M. Mãe,
a viver num quarto miserável numa zona degradada da cidade. Ele estava a pagar o seu preço. Tirei um maço de notas do meu cofre. Não era muito para mim, mas seria uma tábua de salvação para ele. Pedi ao Duarte que providenciasse uma doação anônima, através de uma instituição de caridade, citando ajuda a doentes e idosos, sem nome, sem rastro, que levasse a mim. Nina, depois de tudo o que eles fizeram, começou o Duarte preocupado. Isto não é para eles, Duarte, disse eu, com um sorriso pequeno e pacífico. É para mim, é para me libertar do último resquício de raiva, e é pelo bem do Rodrigo. O maior castigo não é esmagar alguém completamente, mas deixá-lo viver com a sua consciência. Alguns dias depois, a minha assistente informou que o Diago o tinha recebido. O dinheiro, tinha caído de joelhos e chorado, e depois usou para dar melhores cuidados médicos à sua mãe e comprar uma scooter mais fiável. Ele simplesmente trabalhava dia após dia. Talvez ele tenha adivinhado de onde veio a ajuda, mas nunca tentou contactar-me. Ele compreendeu que viver uma vida melhor e mais tranquila era o único pedido de desculpas que podia oferecer. As tempestades tinham passado. O meu céu e o do meu filho estavam agora cheios de sol.